Olá! Hoje nossa meditação nos leva a um lugar muito especial, o terceiro capítulo do Evangelho de São Mateus. E vejam bem, este não é só um capítulo de passagem, ele é, na verdade, a grande dobradiça teológica onde toda a história da salvação gira. Vamos nos deter um pouco nesta pergunta. O que acontece nesse exato momento no limiar entre a promessa e o cumprimento? É que Mateus 3 nos coloca justamente aí, nesse espaço sagrado, entre tudo o que o Antigo Testamento profetizou e a inauguração da nova aliança em Cristo. E o cenário escolhido não poderia ser mais significativo: o deserto. Na Bíblia, o deserto nunca é um lugar vazio. Ele é sempre um lugar de simbolismo profundo. É o espaço da provação, da purificação e, o mais importante, do encontro com Deus. Então, ao começar a narrativa aqui, o evangelista já está nos dizendo: preparem-se, um novo êxodo, uma aliança nova e definitiva, está prestes a começar. E bem no centro desse palco, surge uma figura monumental: João Batista. Ele não é apenas mais um profeta na longa linhagem de Israel. Não, ele é o último e o maior deles. Ele é a voz que clama com uma única e grandiosa missão: preparar o caminho do Senhor. A primeira palavra de João é um trovão: arrependei-vos. Mas aqui está o ponto-chave. O termo grego, metanoia, vai muito, mas muito além de um simples pedir desculpas. É um chamado para uma virada de 180 graus, uma transformação total da mente, do coração, de toda a vida, na direção de Deus. É essa conversão profunda que é a condição, a porta de entrada para o reino dos céus. E olhem que interessante, até o modo como João se veste é uma declaração teológica. Sua roupa de pelos de camelo, cinto de couro, esse era o uniforme do profeta Elias. Com isso, Mateus está deixando claro, sem sombra de dúvida, este é o precursor prometido, aquele que deveria vir antes do grande dia do Senhor. A pregação de João, claro, atrai multidões, mas também atrai a elite religiosa. E é aqui que o tom da narrativa muda completamente. Quando chegam os fariseus e os saduceus, dois grupos que se odiavam, mas que agora estavam unidos contra o que eles viam como uma ameaça, a ira profética de João se acende. Para a gente entender o peso desse confronto, basta olhar a tabela. Fariseus e saduceus eram o oposto um do outro em quase tudo, na base social, no poder político e principalmente nas crenças. O fato deles se unirem contra João Batista só mostra o quão radical e desafiadora era a mensagem dele para o sistema religioso da época. E a acusação de João é brutal. Raça de víboras. Ele não está só xingando, não. Ele está denunciando uma religiosidade de fachada, hipócrita. Eles foram lá buscar o rito do batismo, mas sem a verdadeira conversão interior, sem aquela metanoia que ele exigia. Então, João ataca o pilar central da segurança religiosa deles, a descendência de Abraão. Quando ele diz que Deus pode fazer filhos de Abraão destas pedras, isso é uma revolução teológica. Ele está dizendo que pertencer ao povo de Deus não é mais uma questão de sangue, de linhagem, é uma questão de fé. A porta aqui se abre para todos os povos. Essa parte termina com uma imagem de uma urgência que não dá para ignorar. O machado já está na raiz. O tempo da paciência divina acabou. O juízo não vai ser uma poda de galhos, vai ser um corte pela raiz. A tensão é máxima e prepara o palco para a chegada daquele que, de fato, empunhará o machado. E então, a grande virada na história. Depois de toda essa preparação austera e severa, o verdadeiro protagonista entra em cena. Mas Jesus não aparece como o juiz que todos esperavam. Ele surge em profunda humildade para ser batizado. A reação de João diz tudo. Sua perplexidade mostra o escândalo teológico que está acontecendo. O Messias, aquele que não tem pecado, aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, está se submetendo a um rito feito para pecadores. É como se a ordem natural das coisas estivesse completamente invertida. E a resposta de Jesus, essa resposta é a chave para entender tudo. Convém que cumpramos toda a justiça. Mas o que significa essa palavra tão densa, justiça, nesse contexto? Justiça, em grego, de kaiosune, aqui significa muito mais do que ser uma pessoa correta. Significa executar com perfeição todo o plano de salvação do Pai. O gesto de Jesus não é uma confissão de pecado, mas sim um ato de solidariedade redentora. Ele se coloca no lugar dos pecadores para poder nos salvar.
O mistério da cruz já começa a ser desenhado aqui. No exato momento em que Jesus sai da água, o céu e a terra se tocam. O que acontece em seguida é uma teofania, uma manifestação grandiosa de Deus. É a primeira vez no Novo Testamento que a Santíssima Trindade se revela de forma tão explícita. E essa manifestação acontece em 3 atos, um mais incrível que o outro. Primeiro, os céus se rasgam, restaurando a comunicação entre Deus e a humanidade. Segundo, o Espírito de Deus desce como pomba, ungindo Jesus para sua missão. E terceiro, a voz do Pai ecoa dos céus. E essa é a proclamação que muda tudo. Nessas poucas palavras, o Pai une 2 das mais importantes profecias messiânicas. Este é o meu filho, vem do Salmo 2, que fala da realeza de Jesus. E, amado em quem me comprazo, vem de Isaías 42, revelando a missão do servo sofredor. Ou seja, ele é o rei, sim, mas o seu trono será a cruz. Bom, vamos agora para a nossa conclusão e tentar entender como esse evento histórico, lá no Rio Jordão, se torna o grande modelo, o arquétipo para a nossa vida. Essa imagem de um díptico é perfeita para resumir o capítulo. De um lado da pintura temos João Batista, o ponto mais alto de toda a profecia antiga, do outro lado o batismo de Jesus, que inaugura a nova era da salvação, revelando quem é o Messias e quem é o Deus Trino. E o ponto essencial é este: o batismo de Cristo se torna o padrão para o nosso próprio batismo. No sacramento, nós somos unidos a Ele. Para cada pessoa batizada, os céus se abrem, o Espírito desce e a voz do Pai sussurra no coração que também nós somos seus filhos e filhas muito amados. E assim, aquela jornada que começou no Jordão, um caminho de humildade, de obediência, de serviço, se torna um nosso caminho. Fica então a reflexão final. Em Cristo e por meio dele, cada um de nós é chamado a alinhar a própria vida com a vontade do Pai, a também cumprir toda a justiça.